Eu quero agradecer por você estar conosco e hoje eu quero falar do primeiro propósito da vida. Nós estamos falando viva com propósitos. O primeiro propósito da vida é adorar a Deus. Você foi criado para o prazer de Deus. Então Deus se alegra quando nós agradecemos, quando nós devotamos a Ele toda a nossa gratidão. Quando você vence, quando você tem uma vitória, seja no vestibular, seja na vida profissional, seja algo que você tanto esperava, a quem você agradece? Eu gosto de ver quando alguns jogadores de futebol, ali tementes a Deus, fazem um gol, eles levantam as mãos, o dedo para o céu e diz: muito obrigado, Senhor, eu dedico esse gol ao Senhor. E meus queridos, um homem chamado Bill Mallory, a história dele foi publicada num jornal de grande circulação nos Estados Unidos, que é o Chicago Tribune, no seu editorial. Ele saiu dos Estados Unidos, foi até a Índia para descobrir qual o propósito da vida. Aí não descobriu, voltou, e quando ele estava abastecendo seu carro num posto de gasolina da Chevron, aqui no Brasil não existe esta empresa, essa companhia, ele viu uma faixa muito grande dizendo o seguinte: se você quiser saber o propósito da vida, descubra aqui. E ele: olha, eu viajei para outro país para descobrir, sendo que tem essa faixa, é aqui nesse posto de gasolina que eu vou descobrir o propósito da vida. E ele chamou o frentista e perguntou: qual o propósito da vida? E o rapaz meio assim disse: olha, eu sou novo aqui, não sei nada disso. E ele ficou decepcionado. E todo posto que ele ia, diferente daquele, a mesma frase, a mesma faixa e a mesma pergunta: qual o propósito da vida? E uns respondiam: procura uma igreja. Isso não estava no nosso treinamento. Quer dizer, ele ficou hiper decepcionado. Aí a companhia descobriu que havia alguém perguntando sem parar qual era o propósito da vida. E pediram para pegar o endereço dele porque iriam dar a resposta para ele. Ele ficou todo animado, passou o endereço. Pouco tempo depois chegou pelo correio americano uma carta e dentro dela estava escrito assim: se você quiser saber o propósito da vida, faça o cartão de crédito ligado ao posto de gasolina. Então, meus queridos, não é num posto de gasolina, não é em outro local que você vai descobrir o propósito da vida. O propósito da vida é quando nós entendemos o amor de Deus e quando nós falamos: Deus, eu também quero amá-lo. Adorar a Deus, meus queridos, é devolver a Deus toda a gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós. Eu quero dizer para você que Deus já nos criou, todos nós, todo ser humano, para adorá-lo. E quando você não adora a Deus, você sempre vai adorar alguma coisa, ou dinheiro, ou sucesso, ou essa vida que é passageira, ou até uma pessoa. Você vai criar ídolos para você e você vai se sentir muitas vezes frustrado, porque a adoração verdadeira é só para Deus. O meu propósito primeiro da minha vida é adorar a Deus. Adorar a Deus. Tu, Senhor, Apocalipse 4:11, diz assim: tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para teu prazer e foram criadas. Então Deus se alegra quando Deus criou todas as coisas do nada. Ele tem poder para isso. Ele foi dizendo muito que é bom. Olha, criou a terra, criou o céu, criou o mar. Bom, bom. Mas quando criou o homem, a expressão bíblica é essa: muito bom, muito bom. Então Deus se alegra quando nos cria. Claro que é uma forma humana de falarmos da alegria de Deus em nos criar. Primeiro ponto aqui, então, adoração é minha resposta ao amor de Deus. Quando eu adoro a Deus, eu estou dizendo: olha, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ama. Segundo lugar, adoração é retribuir a Deus. E é claro que retribuir como? O salmista vai perguntar: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, por tudo de bom que Ele tem me oferecido, a vida, as oportunidades, o que eu posso retribuir a Deus? E Jesus vai nos dar a dica, lá em Marcos 12:30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma,
de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Então, é importante que você ame ao Senhor intelectualmente, com a minha mente, apaixonadamente, coração e alma, e de modo prático, com as minhas forças. Muita gente fala, olha, eu amo o Senhor, mas distante de Deus. Adoração, quero também destacar em primeiro lugar, adoração é focalizar minha atenção em Deus. Como está a sua vida com Deus? Você tem dado atenção a Deus? Quanto mais distantes de Deus, menos vamos entender por que vivemos e por que existimos. Agostinho vai dizer que Deus criou em nós um vazio tão grande, uma alma que clama tanto por Deus, que só vai encontrar paz quando se encontra com Cristo. Então, tantas vidas aí sem propósito, porque ainda não tiveram um encontro com Jesus. O texto é Romanos 8:7, na versão que eu tenho aqui, é essa: focalizar em si mesmo é o oposto de focalizar em Deus. Qualquer pessoa completamente concentrada em si ignora Deus e acaba pensando mais em si mesmo do que em Deus. Então, quando você começa a pensar em Deus, você vai descobrir o propósito da vida. Adoração é dirigir meu afeto para Deus. Deus, eu o amo. Muito obrigado, Senhor. E o texto é 1 João 4,19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E terceiro, adoração é usar minhas habilidades para Deus. Eu posso ser um sujeito de salto alto, como diz aí no futebol, né? E pensar que eu sou tal. Eu posso andar na humildade e falar, olha, eu sou o que sou, porque Deus me deu esta capacidade. Colossenses 3:23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Então, tudo que nós fizermos, que seja para a glória dele. As mínimas coisas, que seja, Senhor, muito obrigado. Dê o seu melhor. Eu creio que o melhor de Deus ainda virá sobre a sua vida, quando você começa a viver com propósito. Viver com propósito é entender esse Deus gracioso, misericordioso e responder em adoração somente a Deus, por toda a gratidão, por toda a retribuição daquilo que Ele já tem feito por nós. Deus, eu devolvo a Ti todo o sucesso, toda a honra, toda a glória, somente ao Teu nome. E eu sei, meus queridos, que os poderosos da terra, as pessoas mais simples, todo ser humano, um dia se dobrará perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu creio que alguns forçadamente, mas vão ter que se dobrar, mesmo aqueles que eram incrédulos. E outros vão se prostrar com alegria, reconhecendo aquilo que já tinham feito a vida inteira, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei da glória, que Ele é o Deus que traz toda a paz, que perdoa todos os pecados e nos dá um propósito, um sentido para a vida. Nosso objetivo é que você, ao longo desses estudos, são 6, que você descubra os propósitos de Deus para a sua vida. Cada estudo, 10 minutos no máximo, mas com certeza trazendo um texto da palavra para que você adore somente ao Senhor. Adoração é mais do que cantar. Adoração é mais do que frequentar uma religião, uma igreja. Adorar é realmente focalizar em Deus, é ser grato a Deus por todas as coisas. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pelos propósitos que o Senhor nos concede de vivermos. Meu Pai, nosso coração se alegra quando nós adoramos o Senhor. Nós o adoramos, nós o reconhecemos como Senhor, como Pai amoroso, como aquele que perdoa os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Nos abençoe nos próximos. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.